Orando, pastor. Papai querido, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar, Pai, por este ambiente propício, Senhor, para o milagre nesta noite, Pai. Colocamos, Pai, aleluia, teu filho e teu servo, Senhor, em tuas mãos nesta noite, Pai. Usa ele, Senhor, poderosamente, Senhor, através da tua palavra direcionada para a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, abençoando, Senhor, a vida do pastor Antônio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz, meus amados. Amém. Glória a Deus. Bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Continuamos ensaiando aqui até chegar o dia, irmão Maicon, nós fazer a grande festa todo mundo junto. Aqui nós se reunimos, se alegramos, se abraçamos, profetizamos, ouvimos a palavra, louvamos a Deus, adoramos, exaltamos. Estamos ensaiando o que nós vamos viver na eternidade. Aleluia. Então vamos fazer esse ensaio da melhor maneira possível. Cada culto que viemos é mais um culto. Eu estou me preparando, Senhor, eu estou ensaiando, porque quando chegar ali no céu, aleluia, vamos fazer isso com perfeição. Mas só um momento. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Mas que bom nós poder estar juntos. Que bom, Pedro Paulo, irmã Arlete, o Maicon, a família está aí com nós aqui. Bom, Rosalino, o Moacir tinha um compromisso hoje e achou que não vinha em tempo, né? Aí o Rosalino chegou e disse: irmão, posso convidar alguém? Você queria que eu convidasse? Eu disse: irmão, é contigo, convida quem você quiser. Tenho confiança em ti que tu vai convidar pessoas que vêm para te ajudar. Glória a Deus. E olha, irmão, ele é sábio, né? Ele foi muito esperto. Que bom que vocês estão aqui com nós hoje à noite. Fiquei feliz, Deus. Fiquei muito feliz. Nós somar o que Deus tem para nós. Porque Deus sempre tem o melhor para nossas vidas. E quando dizemos que Deus tem o melhor para nossas vidas, depende de nós tomar posse desse melhor. O Luiz estava falando, quando liberamos a palavra, temos falado muito sobre isso, o poder da palavra. O poder da palavra, temos falado muito sobre isso. Cuidado com o que falamos. Porque às vezes pensamos que o poder da palavra, o poder da palavra, então eu vou dizer: Deus me abençoe, Deus me faça por mim. Poder da palavra. Mas muitas vezes, palavras que nós nem estamos dando por conta, estamos liberando, a palavra está saindo. E ela tem o mesmo poder daquela que nós estamos conscientes pedindo alguma coisa para nós. Às vezes nós pedimos uma coisa para nós e cremos no poder daquela palavra. Mas ali a pouco nós proferimos palavras que desfazemos o efeito daquela que nós liberamos. Porque o poder da palavra. Pois tu escreve uma coisa, está valendo aquilo que tu escreveu. Mas dali a pouco você muda de ideia. E não é mais aquilo que você escreveu, você quer mudar. Você passa um corretivo e escreve o que é certo por cima e está valendo o último que tu escreveu. Então, por isso que ele tu liberou uma palavra. Cuidado das próximas palavras que vai liberar em cima daquela. Porque uma palavra pode anular a outra. É a palavra que nós liberamos. O poder da palavra. Então nós temos cuidado com o poder da palavra. Às vezes, não, mas não é bem isso. Eu disse de brincadeira, mas disse. Se tu jogar uma pedra, se for brincadeira, for de sério, ela vai tomar o destino e vai para o mesmo rumo. Tu pode jogar uma pedra e ficar linda, ela vai acertar e vai fazer o dano. Ou tu pode estar com a cara bem feia, bem pesada e jogar, ela vai fazer o mesmo dano. Ela foi jogada. Assim é a palavra. A palavra, diga. A palavra, podemos ver essa palavra contra nós mesmos, contra pessoas, casal, família, os filhos, com pessoas que nós liberamos uma palavra. Que tipo de palavra nós estamos liberando? Quero dar passagem da palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5.
5 e a partir do versículo 16. Vamos ler alguns versículos para meditar sobre esse texto tão importante da palavra do Senhor. O que Deus está sempre nos advertindo a nós vivemos dia a dia. Então vai nos posta a palavra. Porque às vezes tem palavras que as pessoas, não, eu já ouvi muitas vezes. Principalmente quando uma palavra conhecida, de novo, isso aqui eu já ouvi muitas vezes. E já desvia a atenção de receber aquilo que Deus tem. A Bíblia diz que a palavra de Deus todo dia se faz nova. Todo dia se renova em nós. Então todo dia que eu ler qualquer texto da Bíblia, aquilo vai ser novo na minha vida. Aquilo vai ser renovado em mim. E a palavra diz assim, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17 em diante, diz assim: orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extingueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o que é bem. Retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Até aqui. Quando lemos para esses versículos pequenos, uma palavra bem curta, bem objetiva, mas que diz muito, muito a nosso respeito. Muito. Se a pessoa para de comer, o corpo vai enfraquecer, ela vai adoecer, e se não se alimentar, ela vai morrer. Isso é lógico, isso é normal da vida. Então nós se alimentamos todos os dias, com exceção dos dias que tu está consagrando, buscando a Deus, mas não todos os dias tu vai se alimentar. E o normal é a pessoa se alimentar sempre em média 3 vezes por dia. Alguns 4, alguns 5, né? Enfim, né? Porque tem o lanche da manhã, tem o lanche da tarde, depois da janta tem o lanche antes de dormir, né? Então alguns comem assim 5, 6 vezes, mas pelo menos 3 vezes é a média normal de a pessoa se alimentar normal. O cara está consagrando, vai consagrar a tua vida diante de Deus e dedicar o teu tempo para com Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Se nós também não alimentar a nossa vida espiritual com Deus, ela vai se enfraquecendo. Vai se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo. E se não tomar uma atitude rápida para mudar aquela situação, morre. Morre. Mas olha só, fulano, mas olha só, aos poucos foi se esfriando. Aos poucos. É como uma brasa no braseiro. Pode ser uma brasa de uma lenha especial, uma lenha das melhores, aquele braseiro bonito, bem aceso. Tira uma brasa do braseiro e coloca ela separada. Ela fica por um pouquinho ali e já logo começa a criar uma cinza por cima. Já começa a criar aquele brilho já começa a ficar opaco, começa a ficar ofuscado aquele brilho daquela brasa. Porque ela está sozinha, o vento está batendo, o frio está batendo, e a cinza vai tomando conta e vai apagando ela. E logo, logo está apagada, porque saiu do meio do braseiro. O que estou dizendo com isso, irmãos? Traga isso para a tua vida com Deus. Não tem como, mas pode dar uma brasa acesa, pode dar, né? Não importa, tu é um ano de 3, 5, 10, 20, 50 anos, não importa. Nós precisamos estar junto no braseiro, para não manter aceso. O momento que tu te afastou, tu vai te apagar, não tem? Nenhuma brasa sobrevive sozinha fora do braseiro. Não tem como. Não existe isso. É como eu disse, a pessoa que não se alimenta, ela vai morrer de fome. O mundo espiritual é a mesma forma. Porém, o mundo espiritual é muito mais real do que o próprio mundo físico. Porque o mundo físico nós conseguimos ver diante de nós as coisas que acontecem diante dos nossos olhos. Porém, o mundo espiritual, ele é invisível aos olhos humanos. Se tu não tiver a tua vida ligada com Deus, buscando a Deus, em santidade com Deus, procurando meditar, procurando viver uma vida alinhada com Deus, tu não consegue entender, tu não consegue ver. E por isso precisamos ter um cuidado maior
no mundo espiritual, porque é aquilo que tu não vê com teus olhos humanos. Tu precisa estar ligado com Deus, precisa estar à direção do Espírito Santo, para que Ele ilumine, para que Ele dirija, para que Ele oriente, para que nós possamos estar no caminho certo. Porque tomou uma atitude errada. O mínimo que acontece quando toma uma atitude errada pode ter prejuízos sérios, perca de tempo, e pode não chegar a tempo onde queria chegar. Todos os caminhos são assim. As pessoas estão na igreja, dizem: olha, Deus falou comigo, Deus tem a promessa para a minha vida, e Deus já falou que vai fazer isso, fazer aquilo para a minha vida, e se acomoda, nunca vai acontecer. Mas como? Mas Deus não falou, Deus falou. Deus falou que ia cumprir a parte dele, mas nós cumprimos a nossa. Se não cumprimos a nossa, não vai acontecer. A pessoa pode chegar no lugar da mesa, a mesa pode estar farta. Se não comer, vai continuar com fome. Não tem o que fazer. Então a nossa decisão, a nossa atitude, o nosso posicionamento com Deus muda totalmente o que pode acontecer na nossa vida. Entre Deus executar o plano dele em nós ou não. Mas Deus falou, Deus está esperando para cumprir aquilo que Ele falou. A hora que nós se posicionarmos é: Deus, estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, como vaso nas suas mãos. Ele vai nos usar. Aleluia. Mas Ele espera que nós possamos, a todos os momentos, irmão, viver uma vida constante com Deus. Orar sem cessar. É claro que nós não conseguimos ficar 24 horas em oração. Temos nossos trabalhos, nossos afazeres, compromissos, na hora de descansar, enfim. Tiramos aqueles momentos específicos para orar, aquele momento de oração e de busca. Mas o que a Bíblia está dizendo, nós estamos ligados com o céu o tempo todo. Tu pode sair na rua, tu vai para o serviço, tu pode estar orando. Tu está vindo no serviço, tu pode estar orando. Tu está no teu serviço, dependendo do que tu faz, tu pode estar meditando nas coisas de Deus. Você está ligado com o céu. E com isso, irmãos, nós conseguimos viver isso. Nós já conseguimos fugir da aparência do mal. Nós vamos chegar no versículo 22 que diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Para nós chegar lá, irmãos, nós precisamos ter uma vida alinhada com Deus. E para isso, começa aqui. Aqui. A nossa maneira de pensar. Porque quando nós olhamos uma coisa, nossos olhos viram. E a nossa cabeça pensou. Pode pensar uma coisa, pode pensar outra. E depende do que nós estamos sentindo aqui dentro. Conforme está a nossa vida com Deus, o equilíbrio que estamos vivendo é a maneira que nós vamos pensar. Com certeza todos nós tivemos experiência nisso. Quando tu está buscando mais a Deus, vendo a tua vida mais intensa com Deus, tu olha as coisas de maneira que sempre tu olha um lado bom da história. Sempre olha um lado positivo, sempre olha o lado de compaixão, de misericórdia. Mas se a vida não está alinhada com Deus, não está buscando, isso aí, já arrumamos argumentos para denegrir aquela situação, para dificultar aquela situação, ver um ponto negativo naquela situação. Parte de nós. Então aqui vem o pensamento e a decisão do que nós vamos imaginar e qual é a atitude que nós vamos tomar. Então precisa aqui dentro, irmãos, estar alinhado com Deus. O dia a dia. Então, orar sem cessar é tu viver a tua vida alinhada com Deus. Que o teu espírito possa a todo momento estar alinhado com o céu. Por mais que esteja trabalhando, esteja falando, mas os teus pensamentos, qualquer coisa que tu for fazer, tu faz alinhado com o Espírito Santo. Tu não vai com a atitude errada, porque o Espírito Santo está aqui dentro. É Ele que está direcionando, é Ele que está guiando, e está nos dando a direção para tomar atitudes sérias. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém, meus amados? Amém. Em tudo dai graças. Amém. Quando está tudo bem, né? Quando está tudo bem é fácil. Estou bem, saúde, tenho dinheiro, paguei as contas, sobrou uns trocadinhos no final do mês. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Né? E quando chega a prova? Quando chega a dificuldade? Quando chega o aperto? Quando chega a situação que você não esperava? E muitas vezes você não sabe o que fazer.
Qual é a atitude que temos que tomar? Em tudo dar graças, porque essa é a vontade do Senhor. É fácil dar graças a Deus quando as coisas estão difíceis? Claro que não é. Mas se aqui dentro há uma comunhão com o céu, há uma confiança, uma certeza do Deus que pode todas as coisas, você pode dizer, essa situação existe. Não vamos fugir da realidade. Se tem uma situação, uma doença, um problema, uma dificuldade, ela existe, ela existe. Não adianta se querer esconder e fugir. Ela existe. Dizer, essa situação existe, mas eu creio que é um Deus maior do que essa situação, e Ele pode mudar a situação para mim. Ele pode mudar a vitória. Ele pode agir por minha causa. É a forma de em tudo dar graças. Não dar espaço para que aquela situação venha nos oprimir. Aquela situação venha nos desanimar. Aquela situação venha nos privar, muitas vezes, de se ocupar do reino. E vocês podem ver isso. Quando acontece uma situação na vida do cristão, isso é assim meio que de modo geral. Aconteceu uma situação, você não deixa de trabalhar, não deixa de comer, não deixa de dormir, não deixa de descansar, não deixa de ir nos seus compromissos. Para de ir na igreja, para de servir a Deus, para de orar. O que era mais importante, mais necessário. Por que será isso, meus amados? Porque é uma guerra no mundo espiritual. Eu estava essa semana escutando uma pregação e lendo uma passagem. Meu irmão, o que me deixa assim muito preocupado com a situação, quando eu escutei aquela pregação, eu fiquei pensando, realmente, irmãos, parece que um tempo atrás, quando falava, o inimigo atacou aqui, é um pecado ali, foi um pecado que aconteceu, pecou, errou, tal. O inimigo mudou a tática de atacar. Hoje o inimigo não precisa tirar um crente dentro da igreja para manter ele preso. É forte, mas é real. Crentes dentro da igreja se mantém preso na mão do inimigo e não consegue se libertar. Vem no culto, vai para casa, vem no culto, vai para casa e continua a mesma coisa e não muda de vida. Porque o pensamento dele está amarrado, está preso pela vida que vive lá fora, pelas coisas que pratica, pelas coisas que faz, a maneira como vive. Ele está amarrado, o inimigo tem legalidade, isso aí. Tem legalidade na vida da pessoa, por aquilo que ele comete. Então só vir na igreja não vai mudar a situação, enquanto não houver um arrependimento, uma mudança de vida. Ô, glória! Quando eu comecei a pensar sobre isso aí, me deu assim um temor tão grande. Pessoas que vão estar dentro da igreja, vivendo no erro, não muda, e o dia da volta de Jesus vai ficar. O inimigo consegue manter a pessoa, por te tirar da igreja, ele pode se assustar. Mas daí estamos pensando tudo desviado. Ele toma atitude. O inimigo vai levando você na manha. E outra coisa, irmãos, o inimigo não tem pressa. Ele vai preparando aos poucos, vai levando aos pouquinhos, ele vai te tirando aos poucos para você não perceber que ele está te roubando. Vai perdendo o prazer de servir a Deus, vai perdendo o prazer de ter comunhão com o céu, perdendo o prazer de estar na igreja entre os irmãos. Porque a irmã Cristina disse, mas bom da igreja, o salmista disse, eu queria morar na casa do Senhor. O meu prazer é de estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Servir a Deus, irmãos, quando se torna pesado para alguém, isso ali já está perdido. Já está. Porque servir a Deus é prazeroso. É prazeroso. Quando você serve a mesa, tem uma comida que você gosta. Pense agora numa comida que você gosta muito. Claro, depende da maneira, mas é churrasco, né? E você consegue estar com saúde, tu está bem, tu chega, te alimenta, aquilo que é prazeroso. Você come, te alimenta. A hora mais fácil da glória a Deus e graças a Deus é quando a barriga cheia, aquilo que tu comeu, a comida que tu gosta. É prazeroso. Não é assim? Claro que é assim. E faz bem, e se alegra, glória a Deus, aleluia. É um prazer carnal.
mesa. E quem reclama, isso é pecado. A Bíblia diz: dai graças o que tem e como. O que tiver na mesa, irmão, que nunca aconteça, irmãos, entre nós. Eu já tive essa experiência de chegar em lugares, tem pessoas assim bem enjoadas. Chega uma coisa, porque a pessoa não gosta de uma coisa, não coma, tem outras coisas para comer. Mas tem pessoas que chegam assim, orou, abençoaram a comida. Eu não gosto daquilo ali. Se é na minha mesa que alguém diz isso, eu só tenho uma resposta. E o que bom que você não gosta, vai sobrar mais para mim. Pronto. Qual é a outra resposta? A pessoa já está liberada, está pensando no pecado, está murmurando na hora da mesa, quando tem abundância, porque muitos só têm, às vezes, uma coisinha para comer, às vezes nem tem para comer. Agradecer a Deus pelo que temos, por aprender a ser grato em tudo o que Deus faz na nossa vida. Você pode não entender o que está acontecendo. Pode ter uma situação que está passando e você não sabe por quê. Eu já passei muitas vezes. Eu disse: Deus, eu não sei por que disso, Deus. Mas eu sei que está nas suas mãos, o Senhor está no controle, o Senhor está no comando, e eu sei que o Senhor vai realizar, o Senhor vai fazer, não sei como, Deus, mas eu quero descansar e entregar. Entrega e pronto. E descansa em Deus. Descansa nele. Aleluia. Glória a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. Sempre reafirmando, irmãos, quem reclama de uma situação, por que eu sempre digo isso, irmão? Porque as pessoas continuam reclamando. Quem reclama de uma situação que está vivendo, ele está autorizando aquela situação se repetir na vida dele. Não, eu não queria mais isso aqui, mas você está reclamando, tu está dizendo que eu quero passar novamente por esse processo, por essa situação. Se a pessoa, se uma vez é difícil, 2 vezes é muito pior. Então, em vez de reclamar, dá graças a Deus. Pode não entender, mas dê graças a Deus. Mas graças a Deus como? Dê graças a um Deus que tu serve, que pode mudar aquela situação que você está vivendo. Ele pode mudar a tua história. Pode mudar a maneira de ser, de viver, de agir, de pensar. Ele pode fazer. Mas nós temos que fazer alguma coisa. A nossa parte tem que fazer. A nossa parte temos que fazer. Por se não fazer a nossa parte, irmãos, diz que Deus é 100%, Deus é 100% Deus. Mas o que Ele tem que fazer com nós, a Bíblia sempre diz assim, ó, se você dá um passo, Deus vem ao teu encontro. Se você te entregar, Deus vai fazer. Se você crer, tudo é possível que crer. Como é que começa? Começa por nós. Quando nós fazemos a nossa parte, pode ser que Deus faz a parte bem maior, quando nós fazemos a nossa parte. Mas enquanto nós não fazemos a nossa parte, Deus nunca vai fazer nada por nós. Porque nós não deixamos Ele fazer. A Bíblia diz, Deus nos criou assim, livre-arbítrio, escolha. Eu escolho se eu deixo Deus fazer em mim ou se eu não deixo. Eu posso dizer, não, se eu concordo, eu não concordo. Se eu recebo, se eu não recebo. Tá bom. O próprio Deus vai respeitar as nossas atitudes. E às vezes nós perdemos. Por que a palavra diz aqui, ó? Examinar tudo e retende o que é? Pois é. Vocês sabem que pessoas vêm na igreja e fazem exatamente o contrário? Ouve todo o culto. Se o pregador falou uma palavra errada, alguém cantou um louvor, falou uma palavra errada, o santo tom fora da nota, aquilo ele pega. O mais não prestou nada, é só aquilo. Como essa pessoa vai sair da igreja? Abençoado ou pior do que chegou? Não é porque Deus não queria abençoar. Cada um escolhe. É a escolha de cada um. Pois essas coisas mudam a nossa vida totalmente. Mudam totalmente a nossa vida. Nós decidimos como nós queremos viver. Não extinguir do Espírito. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Seja sensível. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele não vem para visitar. Às vezes as pessoas dizem, o Espírito Santo nos visitou, foi uma bênção. Ele só visitou e foi embora, você ficou vazio de novo. O Espírito Santo veio para morar dentro de nós. Morar dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. Tem horas que se manifesta mais forte e nós se alegramos, se movimentamos, enfim, mas Ele mora dentro de nós. Em qualquer situação da nossa vida, nós estamos animados, ou meio, ou lutando, ou guerreando, Ele mora dentro de nós. Ele habita em nós, porque é Ele que nos ilumina nosso dia, Ele que guia nossos passos, ilumina nosso caminho. Salmo 119, verso 105.
Que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então o Espírito Santo é a luz que ilumina. E a Bíblia diz mais: quem anda na luz não tropeça, mas quem anda nas trevas tropeça e cai. Então que o Espírito Santo de Deus seja ativo em nós, que nós possamos ter um prazer em todos os dias, pela manhã, toda levantada, graças a Deus, poder ter comunhão com Deus. Se de manhã tu levantar, pode um monte de pensamento, e muitas vezes, todos nós levantamos de manhã e pensamos: o que nós vamos fazer durante o dia? Isso é normal, e faz parte da vida. Quando tu lembra que é uma sequência do serviço, é só mais um dia, mas enquanto tu pensa assim, mas tem coisa para resolver lá, aquilo lá, qual é as palavras que saem? Que dia difícil. Eu já estou vendo que esse dia vai ser um dia terrível, eu já estou vendo que esse dia vai ser um dia, assim, mais difícil da minha vida. Como vai ser o teu dia? Como vai ser? Difícil. Porque tu profetizou de manhã cedo para você mesmo. Pode ser, diante dos teus olhos, muitas coisas difíceis para ser resolvido. Muitas. Você vai dizer: Deus, estou iniciando mais um dia e tenho muitas coisas a fazer, Senhor. Muitas atividades. Eu não digo problema, eu não digo dificuldade, eu não digo isso para Deus. Eu digo: Deus, tenho coisas para fazer, minhas atividades, meu trabalho, alguma coisa para resolver. Mas o Senhor esteja comigo, Senhor. O Senhor me ilumine, o Senhor me dê a direção, me dê sabedoria, me dê graça. E uma coisa que eu sempre digo para Deus: Deus me dá a palavra certa, na hora certa. Isso faz diferença. Pois se nós não falar a palavra certa, na hora certa, tu pode até falar a palavra certa, mas na hora errada, dá problema. Ou antes ou depois. Se o Espírito Santo está em nós, ele vai nos iluminar e nos guiar. Vai abrir a tua boca e dizer a palavra certa, na hora certa, no lugar certo. E as coisas funcionam. Quando Deus habita em nós, o Espírito Santo está em nós, ele nos dirige, ele nos orienta, e as coisas funcionam. Aleluia. Glória a Deus. Então, em tudo dai graças. A partir de agora ninguém reclama mais, né? Quem quer viver novamente o problema que já viveu? É claro, né? Ninguém vai levantar a mão. Pois é, mas se tu reclamar, automaticamente tu está autorizando com a tua própria boca, dizendo: eu quero viver novamente essa situação, porque eu gostei. Gostei que eu quero viver de novo. Né? Não é bem assim, né? Você já está reclamando, não é muito bom. Mas quando reclama, diz: eu quero viver de novo. Então, aprenda a dar graças a Deus. E filhos não incomodam. Esqueça disso. Esse meu filho incomoda. Eu já vi pais e mães dizer assim: esse meu filho incomoda. Está te incomodando é porque você está autorizando para te incomodar. Quem incomoda é o maligno. Esse incomoda. O trabalho dele é incomodar. Os filhos, ainda que dê trabalho, mas são bênçãos de Deus nas nossas vidas. Amém? Não importa onde eles estão, o que estão fazendo, são bênçãos que Deus deu nas nossas vidas. E Deus, mesmo eles não servindo a Deus, Deus está cuidando da vida deles por causa de nós que servimos a Deus e estamos buscando pela vida deles. Deus está cuidando até que chega o momento de Deus resgatar eles. Mas não lance palavras de maldição. Não, esse aqui eu acho que não tem mais jeito. Esse aqui vai ganhar vida em tudo e não adianta mais. Tu está lançando palavras negativas. Diga: eu entreguei na mão de Deus e eu sei. Deus tem o tempo determinado e vão vir em nome de Jesus. Aleluia. É família. É família. Está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todos vão vir. Todos vão vir. Ah, não, esse aqui só vem se Deus pegar ele e quebrar ele e tortar ele. É isso que tu quer mesmo? Que Deus faça isso? Pois é. Vai ter prazer de ver o filho, o marido, a esposa, ou alguém lá todo quebrado porque Deus tratou com ele? Não. Irmãos, a forma de nós orar para as pessoas é: Deus, eu entrego essa pessoa nas suas mãos. O Senhor sabe da maneira como vai trabalhar na vida dessa pessoa. Eu já tive experiência, irmãos, de pessoas assim, perversas, pessoas que pensavam assim, que não tinha jeito. Você não Deus que tem que pegar e dar uma torcida. E de repente, a pessoa diz: fulano me falou uma palavra, e aqui o pai me abriu o entendimento, e eu compreendi, mudei a minha vida e servia a Deus. Eu tive um sonho que estava caindo num precipício e estava perdido, e eu me arrependi e estou aqui. Vai entender Deus.
Não vamos dar receita para Deus do que Deus tem que fazer. Ele sabe o que tem que fazer. Entregamos para Ele. Entrega para Ele porque Ele sabe como tem que fazer, como tem que agir. Ah, esse é meu filho, essa é minha filha, esse aqui, eu não sei como fazer. Se tu não sabe, entrega para quem sabe. Entrega para quem sabe. Deus entrega nas suas mãos. Deus abençoa a vida deles e entrega nas suas mãos, porque o Senhor sabe como fazer. Aleluia. Eu vi um testemunho uma vez de alguém que Deus falou, quando abriu a torneira, começou a sair água, a água saiu voz e falou com a pessoa. E a pessoa agora se assustou e olhou para os lados, mas não vinha a voz da torneira. Se Deus quer falar através da torneira, através da mulinha, através de qualquer jeito, como Ele vai fazer? É Ele que sabe. É Ele que faz. Porque nós temos assim uma certa fraqueza em nossa vida. Ah, Deus, aquele lá, daquele lá, só assim, isso. Mas vai querer ensinar Deus. Se apenas sabemos para nós e muito mal, vamos ensinar Deus. Entrega para Ele e descansa nele, porque Ele sabe como faz. Ele sabe, vai fazer melhor do que nós pensamos. Aleluia. Deus é maravilhoso. Não desprezeis as profecias. Deus fala com nós, irmãos. E profecia não é só quando alguém, esse que te digo, tal. Muitas vezes Deus tem me dado mensagem profética para falar. Eu falo de maneira, a palavra de Deus está dizendo assim. Porque eu tenho muito temor da maneira como expressar com entonação. Mas que a pessoa precisa ouvir o que Deus está falando. E eu tenho certeza, muitas vezes já falei aqui, isso é Deus que está falando com nós, isso. E eu sei que é Deus falando. Então nós ouvir. A profecia tem que ter base bíblica. Se aquilo que ouvimos tem base bíblica, o profeta está com a vida também, de acordo com Deus, receba. Porque a única coisa que Deus dá no direito de julgar, não de falar mal, não de criticar, mas de julgar, aceito ou não aceito, é a profecia. Porque a profecia tem que estar de acordo com a palavra e que a vida do profeta também esteja de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Então vamos analisar e perceber o que Deus tem para nós. Porque às vezes ouvimos Deus falar com nós, ali, acho que Deus falou comigo hoje, essa palavra foi para mim, saiu de fora, esqueceu, foi embora, e eu acho que você foi. Deus falou sim, mas não prestou atenção, não colocou em prática, perdoa Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Examinai tudo, Ele entende o que é bom. Já falei sobre isso. Nós vamos ter esse cuidado, irmãos. Nossa vida humana, olha, é uma peleia, é uma guerra. Por isso que a Bíblia diz que a carne e o Espírito é uma guerra constante. E a balança da carne e o Espírito não é aquela balança assim. A balança da carne e o Espírito tem que ter essa diferença. O Espírito tem que estar aqui em domínio sobre a carne. Porque se estiver igual, há uma tendência da carne entrar em ação e sufocar o Espírito. Então o Espírito precisa estar em comunhão com Deus, em busca. Por que nós precisamos de dia de consagração? Por que nós precisamos de tempo de oração? Por que nós precisamos de tempo de buscar a Deus, de ouvir a palavra, de estarmos juntos santificando, para que o Espírito Santo que está em nós tenha mais força para ter o domínio sobre as influências humanas da carne. Aí você consegue ter o domínio. A carne é carne, o resto aqui já existe e tem as influências dela. Mas se o Espírito sobressai, ele domina. Quando a carne quer sobressair, ele diz, opa, eu estou acima, eu estou no comando, a atitude eu que tomo, eu que defino, eu que dirijo, eu que oriento. Aleluia. E o Espírito Santo vai nos guiando, vai nos direcionando. Nós vamos vendo vida vitoriosa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, examinai tudo e retende o que é bom. Versículo 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Esse versículo essa semana ficou batendo na tecla. Abstende-vos de toda a aparência do mal. A aparência do mal está ao nosso redor, está diante de nós. Aonde quer que você vai, tu não tem como desviar das situações das pessoas. Elas estão diante de nós, em toda parte que ele vai. Aí depende como os teus olhos vão ver, os teus ouvidos vão ouvir, e como
a interpretar a situação. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Se tu vê que não vai vencer, fuja. Tanto que a Bíblia diz assim, só um exemplo para vocês. A influência do pecado na vida do ser humano. A Bíblia diz, se o diabo ataca, a gente porque o diabo ataca em pensamento, ataca em tantas maneiras, em tantas coisas entre nós. Resistir o diabo e ele... Ainda bem que vocês sabem. Mas é em nome de Jesus, irmãos. Porque se for na nossa força, ele não vai. Vai ser que nem aqueles dois homens que foram expulsar o demônio no nome de Jesus de Paulo, apanharam, ficaram nu, saíram correndo pela rua, porque foi em nome de Jesus de Paulo, eles não tinham o Jesus verdadeiro. Mas quando Jesus está em nós, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então precisamos, irmãos, ter essa decisão, ter essa atitude. Quando olhamos as coisas, se o Espírito Santo de Deus está em nós, a maneira como nós vamos olhar, se com compaixão, com misericórdia, com entendimento, sempre, porque todas as coisas têm dois lados. Eu sempre digo uma encruzilhada. Todos os dias temos as coisas para decidir e sempre temos duas decisões. Sempre vai ter. E às vezes decidimos num pensamento. Tu pode olhar para uma pessoa e dependendo do gesto que ela fez, tu imagina na tua cabeça quem é aquela pessoa. O que ela é, o que ela pensa, o que ela vive. E às vezes não é. Eles não conhecem bem a pessoa. Ou a pessoa está demonstrando realmente o que ela é através do gesto dela. E tu sabe que é uma pessoa que você não pode ter intimidade com aquela pessoa, para não ser influenciado. Se tu vai trabalhar no lado de alguém que é um mentiroso, mente, tu vê que é mentiras assim, que ele tenta enfeitar mentira, mente. Ou tu te posiciona e a pouco dá um corte, ou te afasta, não te contamina. Porque às vezes tem alguém que mente tanto que pensa que as mentiras até levam vantagem, e às vezes leva. Às vezes mentiroso até levam certas vantagens, até um certo ponto, mas depois quando vem a queda é grande. E assim quem fala palavrão, quem fala bobagem, quem fala besteira. Hoje as pessoas do mundo de maneira geral são maliciosas. Dependendo de como a gente falar uma palavra, ele já leva para malícia. Tu tem que falar uma palavra, expressar de maneira firme. Porque se tu der qualquer resbalada, qualquer uma margem, ele já leva para malícia. Porque a cabeça está contaminada. Nós temos cuidado de se apartar da aparência do mal. Foge. Então quando a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia diz, mas a mulher adúltera, fuja dela. Olha só, irmãos. Olha a influência do espírito tão perverso, tão maligno, que habita sobre o espírito da sensualidade e do pecado sexual. Por quê? Porque nós vivemos a vida humana, a vida carnal. E Jesus sabe que a nossa vida é carnal, se ela não estiver ligada no espírito, há uma tendência de ceder. Então fuja. Tem coisas, irmãos, que tu não tem que enfrentar. Tem coisas que você tem que abandonar e fugir. E a Bíblia está nos advertindo hoje. Mas a palavra está no meu coração essa semana. E esse versículo me veio assim, uma madrugada, namorando, amanhã, me veio tão forte assim, fuja da aparência do mal. Abstende-vos da aparência do mal. E veio no meu coração que eu precisava falar essa palavra. Porque nós, como igreja, nós vivemos todos os dias na nossa sociedade. Vivemos entre pessoas, vizinhos, trabalho, enfim, com tantas situações. Pessoas que estão influenciadas pelas coisas negativas do mal. Mas nós, como cristãos, precisamos manter a nossa posição clara e definida. O que realmente é, o que não é. Porque se as pessoas tentarem conseguir nos influenciar, quando vê, estamos influenciando. Pois é, mas, porque dizer que um pouquinho. Vocês não bebem? Não bebem. Mas nem um vinhozinho? Não. Mas um vinhozinho assim faz bem para a saúde. Começa com 2 dedinhos assim.
Depois vai para 2 dedinhos assim, ó. Depois vai 2 dedinhos assim, ó. E quando vem, não segura mais. Todas as coisas do mal começam pequeno. Quem começou fumando, já começou fumando 10 cigarros, um atrás do outro? Não. Um dia, outro no outro. O pinguço começou tomando um traguinho, socialmente. E foi indo, foi pegando gosto. Daqui a pouco a carne teve tanta influência que não segurou mais. Fuja da aparência do mal, não dê espaço. Mas um pouquinho só. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se tu acha que um pouquinho só não faz mal, eu te lanço só um desafio. Tu chega em casa, liga a chama do fogão a gás, e encosta só a pontinha do dedinho, que é o menorzinho que tu tem, só a pontinha, e deixa ali, ó, por 5 minutos. Se tu não sentir nada, um pouquinho de pecado não faz mal, pode continuar. Mas se você sentir, aí você vai pensar. É um teste fácil fazer, né? É fácil. Mas é só o dedinho mínimo, né? Só a pontinha do dedinho mínimo. Mas nem foi todo o corpo, foi só a pontinha do dedinho. Meus amados, Deus está falando seriamente conosco. Ele nos ama de maneira, irmãos, que Deus quer nos preparar para ir morar no céu. Quem vai morar no céu, meus amados? O povo santo, especial, zeloso e... Vamos dizer mais alto, irmãos? Um povo especial, santo, zeloso. Essas boas obras estão muito fracas, irmãos. E de boas obras. Irmãos, para conclusão, deixa eu falar um pouquinho sobre as boas obras, então. Já que vocês falaram das boas obras. Eu estava meditando na palavra e me veio um pensamento sobre uma mulher chamada Rebeca. Vocês sabem a história da Rebeca, que foi esposa de Isaac? Olha para a história dessa mulher, que era uma jovem. Chega um homem, porque dentro dela havia uma sensibilidade das coisas do bem, do Espírito de Deus. Ela era sensível ao Espírito de Deus. Porque quando é que foi buscar ela lá? O Eliezer saiu e disse: Deus, vai comigo, que o seu Espírito vai diante de mim e me revele quem é a moça. Se a moça não estava sensível às coisas de Deus, ela não ia ser escolhida, não ia ter a resposta, não ia ter a bênção. Olha quando a vida dessa moça. Quando o Eliezer chegou com seus servos e os seus camelos, e ele disse: se eu pedir água para ela, a moça que eu pedir água, e ela dá água para mim, para os meus servos e para os meus camelos, essa é a escolhida. Olha, ela nunca imaginava, nem passava na cabeça dela. Quando chegou lá, ele disse: moça, estou com sede, tu pode dar água para mim e para os meus servos? Ela disse: sim. Não era assim uma água da torneira, que levava uma mangueira lá e ela pega a ponta da torneira e vai tomando. Era água de poço, tirada de balde. De balde é balde do poço. Ela disse: sim, eu tiro a água. Olha o Espírito Santo falando com ela: você é escolhida. Eu tiro a água para o Senhor, para os seus servos e também para os seus camelos. Ele disse: não, está a resposta. Exatamente o que eu pedi para Deus. Se essa moça não estava sensível, um homem que ela não conhecia, não sabia quem era, não sabia o que ele foi fazer, se ele tinha algum bem ali ou não tinha, ela não sabia. Apenas um homem estava ali com os seus servos e seus camelos. E se ela não tinha sensibilidade do Espírito Santo de Deus, ela tinha perdido totalmente a bênção de Deus, tipo a história da vida dela. Mas ela fez, porque estava dentro dela plantado o instinto de fazer o bem, sem olhar quem tem uma necessidade, vou estender a mão. Quando a Bíblia diz assim, ó, se alguém te cuidar para a família, vai duas. Se tu pode fazer uma coisa por alguém, não faça aquilo de maneira assim, mentira, ali no limite. Faça o que você pode fazer. Abre a tua mão, ajude, porque tu pode estar abrindo a porta para uma grande vitória. Por essa decisão da Rebeca, ali estava para ela a
uma grande bênção que ia mudar a história da vida dela para a eternidade. Ficou lá no rol marcado que a Rebeca foi guiada pelo Espírito Santo, ouviu a mensagem de Deus, recebeu, serviu, e porque ela serviu sem esperar retorno, ela teve um retorno muito maior do que ela imaginava na vida dela. Já pensaram nisso, meus amados? Então, faça, sirva o melhor que tu puder, mas não faça, eu vou fazer aqui porque depois eu vou ganhar ali. Se eu ajudo fulano, depois quando precisar me ajudar também. Se eu ajudo com segunda intenção, já não tem valor. E possivelmente, quando precisar daquela pessoa, aquela pessoa não vai poder te ajudar. Porque muitas vezes já me aconteceu, e com certeza para vocês. A gente ajuda pessoas. E quando tu precisa, nenhum daqueles que tu ajudou, eles vão estar por perto para te ajudar. Não que não quisesse ajudar, mas não vão estar por perto para te ajudar. Deus vai usar alguém que tu nunca ajudou, vai colocar na tua frente para te ajudar ali que você precisa. É assim que Deus trabalha, irmãos. É assim que Deus faz. Porque Ele cuida da vida dos seus filhos aonde quer que nós estejamos. E ninguém, toda vez que for ajudar, não vão saber que eu vou chegar em tal lugar e vou ter uma necessidade, vão todos correr para me ajudar. Não sabem. Mas Deus sabe que eu vou estar ali e vou precisar de ajuda. Ele vai colocar alguém no meu caminho para me ajudar. Por quê? Porque eu semeei. Eu semeei aqui, eu vou colher ali. Assim foi a vida da Rebeca. Ela fez de bom coração, sem esperar retorno, sem esperar recompensa, sem saber por que estava fazendo, porque ela sentiu que Deus ia fazer. Aleluia, irmãos. Aleluia. Oh Deus é tremendo, né? Então, deixe Deus guiar a tua vida. Deixe o Espírito Santo guiar a tua vida. Surgiu alguma coisa para tu fazer, e você pode fazer, faça. Mas faça de bom coração. Não faça pensando assim, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer porque lá na frente eu posso me usar isso aqui para receber lá. É como aqueles cantores e pregadores que só vão se pagar. Se não pagar, não vão. Né? Já receberam sua recompensa. Não que Deus não venha fazer através da vida deles. Deus até faz para cumprir a palavra. Mas aquele já recebeu a recompensa dele. Já recebeu o pagamento. Eu sou do acordo, pastor, eu sei que o pastor Laura pensa assim também. As pessoas que vêm na nossa igreja, já tem muitos famosos. Eu vou por tanto. Pastor Laura não traz. Quando vem, não, eu vou lá, pago minhas despesas, tinha uma oferta para mim, está ótimo, não faça o preço. Muitas vezes eles ganham mais do que ganham. Porque se dispuseram a fazer e fizeram a coisa para o reino, Deus sempre vai suprir e vai abençoar. Amém? Irmãos, então faça pelo reino o melhor que você puder. Faça, mas faça de todo o teu coração. Faça com boa vontade. Faça como um investimento. Quando você lança a semente na terra, tu lança a semente na terra e ela vai ficar ali. Não precisa te preocupar. O que eu faço? Vou vir aqui, todo dia eu vou olhar e vou puxar um pouquinho da sementinha, vamos ver se ela começou a ser brotinha, vou puxar para crescer ligeiro. Vai quebrar, ela vai estragar. Deixa a semente ali, porque a terra vai germinar e vai dar resultado, vai crescer, vai frutificar e você vai colher fruto. Aleluia. Então lança a semente e deixa ela germinar. Tem semente, irmãos, dá um resultado rápido. Tem coisa que a gente faz, daqui a pouco logo você precisa ter um retorno. Tem coisa que tu semeia, vai semear, vai colher lá, há tantos anos para frente. Se tu planta alface, 40 dias, tu vai lá colher um pedacinho de alface. Tu planta um pé de bergamota, normalmente 2 anos tu vai colher bergamota. Mas demorou mais, mas tu vai colher todo ano, vai continuar colhendo. Planta um pé de, vamos dizer, araucária. Quem entende mais com o Valdecir, outro que entende aí. Quantos anos para começar a frutificar o pé de araucária? 15. No mínimo 15 anos. Já pensou em fazer um bem para alguém agora, saber que vai ter essa recompensa de 15 anos? Eu nem sei se 15 anos daqui a anos eu estou aqui. Eu não sei o que vai fazer daqui a 15 anos. Então, mas se não fazer, não vai. Quem plantou os pés de araucária esperando? Muitos colheram, mas se não colher, alguém vai colher, alguém vai se beneficiar. Está entendendo, irmãos? Continue plantando a semente, porque ao seu tempo o fruto vem. Ao seu tempo o fruto vem. Então, por isso, irmãos, não te desespere. Descanse
descansa no Senhor. Deus está dizendo essa noite, lança a tua ansiedade aos pés do Senhor e descansa nele. Tu chegou nessa noite aqui preocupado com a situação, tem coisa para ser resolvido, todo mundo passa, por problema todo mundo passa, se é enfermidade, se é luta familiar, se é com o marido, com a mulher, com o filho, as contas, dívidas, todo mundo passa por algum tipo de situação, todo mundo passa, mas não é motivo para nós levar ao desespero. É motivo de nós chegar e entregar para o Senhor: Senhor, eu preciso, Deus, eu tenho essa necessidade, essa é a minha situação, e eu preciso da sua ajuda, e eu sei que o Senhor é poderoso e pode ajudar, e pode dar vitória, porque no povo dos milagres tem acontecido muito milagre nesse lugar. Aleluia. Amém, meus amados? Podia falar mais um pouco, vamos parar por aqui, vamos ficar em pé.